Saudamos a todos os nossos estimados ouvintes, iniciando este nosso encontro no lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos a Igreja Luterana Ortodoxa Brasileira da Consolação de Gravataí, Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 630, no centro. Cultos presenciais todos os domingos às 9h30. No final, nós damos um telefone. Se você não tem o costume de estar lá presente, você deve se inscrever, porque nós temos a presença ainda restrita devido à pandemia. E nós convidamos, então, no início deste culto, para vocês ouvirem conosco o que diz o salmista pedindo auxílio de Deus para viver no mundo dele e que serve para nós outros no Salmo. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Eleva os olhos como os servos, os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio daqueles dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos, os orgulhosos. Que queixa tem o salmista contra o seu tempo. E nós podemos dizer que nesse tempo não mudou. Nós hoje temos uma queixa também contra os orgulhosos, os soberbos, os que sabem tudo, né? Porque muitas e muitas vezes eles andam por caminhos errados. Que os nossos olhos, esse é o nosso desejo, continuem fitos no Senhor, que tem misericórdia de nós. Amém. Convidamos a todos para entoar o hino que segue. Por
A leitura do Santo Evangelho para este dia, nós lemos em Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 6, a visita de Jesus à sua cidade natal. Tendo Jesus partido dali foi de Cafarnaum, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Essas as palavras do Santo Evangelho. Convido-vos para com os cristãos em todo o mundo, nós confessarmos agora a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Perdão.
Graça e paz nos sejam multiplicadas da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quando queremos meditar em Marcos capítulo 6, destacando os versículos 3 e o versículo 6, a primeira parte, onde diz assim: o povo se admirou muito, disse: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, João, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Admirou-se Jesus da incredulidade deles. Estimados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus entra na sinagoga num dia de sábado, e depois deles lerem a lei, que era a primeira parte lida na sinagoga, eles lhe entregam o livro do profeta Isaías, onde está escrito que Jesus veio para libertar o povo dos pecados deles, em forma bem alegórica, dar visão aos cegos, libertar os cativos. E Jesus disse: hoje estas palavras se cumpriram. A fama de Jesus já corria por todos os lados, pelas suas palavras e pelos milagres que fazia, principalmente. Infelizmente, só os milagres se salientavam, como hoje se salienta muita coisa. Nós vivemos num tempo muito difícil, num tempo em que qualquer palavra pode ofender as pessoas. Estão muito sensíveis, uma sensibilidade muito grande. Então, duas áreas se destacam nesse fato. Uma delas é o politicamente correto. Se você não usar a palavra certa, eleita para designar tal pessoa, um conceito, uma escolha, isto pode estabelecer-se como uma ofensa. Então imaginem se nós tomarmos a palavra de Deus em tantas coisas como ela diz e os ensinos bíblicos. Afirmar o que se confessa e o que se crê ofende muito e agride a sensibilidade e as ideologias de alguém. Existem situações em que realmente somos ofendidos, mas hoje o exagero é muito grande e é perceptível, muito perceptível. Jesus chega em Nazaré, cidade onde passara a sua infância, cidade onde sepultaram o pai adotivo José. E agora, aquele jovem na carpintaria sustentava a sua mãe viúva. Vivia lá. E quando Jesus então chega agora com os discípulos na cidade, como um rabino que ele é, eles lhe oferecem, depois de ler a Torá, a lei, era lido os profetas. O profeta Isaías, onde Jesus abre e lê o texto do profeta Isaías, que se refere a ele, a vinda do Messias. E então, em Nazaré as pessoas se sentiram ofendidas. Ofendidas com a presença e a ação dele. A tal ponto se sentiram ofendidas que Jesus disse, admirou-se muito da incredulidade deles. Eu me pergunto muitas vezes, para mim, olhando para mim, se Jesus viesse aqui hoje e olhasse para mim e viesse pregar para mim, ele não ia se admirar muito da minha incredulidade? Sim, da minha incredulidade. Então, ele estava justamente, Jesus, lá em Nazaré, usando as palavras certas para falar com as pessoas e ensinar a verdade da palavra de Deus. E eles se sentiram ofendidos com isso. A tal ponto que disseram assim, espera um pouquinho. Esse mestre aí não é o filho do carpinteiro? Não moram aqui seus irmãos, sua mãe, suas irmãs, seu irmão Tiago, José, Judas e Simão e também as suas irmãs?
A partir daquele momento, Jesus perdeu a credibilidade para eles, a tal ponto que ele afirmou, admirou-se muito da incredulidade deles, mas Jesus vai adiante para pregar para outros. Estimados em Cristo Jesus, o Salvador não se deixa ofender. Ele não se sente ofendido. Imagine-se diante de pessoas famintas que seguiam ele porque ele tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, se Jesus dissesse assim, não vou mais multiplicar porque vocês não merecem. Porque vocês não merecem. Não. Imagine Jesus não seguir para casa daquele chefe da sinagoga por dizer assim, não, você é dos fariseus, você é de outro partido, você é de outra religião, eu me sinto ofendido, não vou na tua casa. E não ia recitar a filhinha de 12 anos. Não. Jesus não se sente ofendido, especialmente diante dos que o prenderam quando ele foi preso, diante dos que o maltrataram, diante dos que injustamente o pregaram numa cruz. Jesus tinha todos os motivos para se sentir muito ofendido, mas pelo contrário, lá no alto da cruz, este Senhor ora por todos os ofendidos e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus amados, a morte de Jesus é uma morte ofensiva, numa cruz. E esta morte ofensiva de Jesus nos dá perdão, vida e salvação. Ele veio não para se fazer de ofendido, não, mas para perdoar as ofensas e os pecados de todos. Para dar a grande e única oportunidade de vivermos uma vida onde as nossas emoções ficam subordinadas aos princípios. E aqui eu quero salientar isso. Os princípios cristãos. Meus amados, por causa dessa fé, nós somos chamados à prática que ofende a mentalidade humana. Cada vez mais, vamos nos preparar, porque os cristãos vão sofrer cada vez mais perseguição. E por isso, vão se sentir ofendidos conosco. Quando nós falarmos a palavra da verdade. Vão tapar os ouvidos, como diz o apóstolo. Vão se fazer de incompreendidos. E vão até levar nós para tribunais. Por isso, ouvir, compreender e ajudar. Essa será a nossa tarefa. Perdoar, respeitar e amar. Esses serão os nossos princípios. Diante desta coisa que se criou no mundo, que todo mundo se sente ofendido, coloco bem alto o perdão daquele que diz a todos os ofendidos, porque ele foi ofendido, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o seu ato na cruz e na ressurreição, este sim, ele cobre multidão de ofensas e pecados. Não pode ser fabricado por nenhuma mente humana. Ele é oferecido. Ele é de graça. Nós não fizemos nada por isso. Jesus nos oferece. Tem bom ânimo, meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. É isso que Jesus diz a cada um de nós. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. E o amor de Deus, que supera todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus para a vida eterna. Convido-vos para fazermos uma breve oração. Obrigado,
querido Jesus, por perdoares as minhas ofensas e as ofensas de todos os que se colocam diante de ti. Obrigado quando tu me ajudas a ser compreensivo com o meu próximo. Obrigado quando você me ajuda nas relações, mesmo com aquele próximo mais difícil que eu possa encontrar em minha vida. Fica comigo, que eu jamais me sinta ofendido pelo que tu fez por mim todos os dias. E assim como tu ensinaste, oramos a oração que é perfeita, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Antes de encerrarmos com o cantar do hino, nós ainda temos cultos presenciais, mas com presença restrita. Então, se você não tem o costume de ir lá, peço a gentileza de se inscrever pelo número 51 área 981-357-109. 981-357-109. Abençoada semana a todos aqueles perdoados por Cristo e os ofendidos. Chamo, vinde, como Jesus diz, para ouvir a verdade do Evangelho.